queridos professores. Estamos aqui para gravar a 8ª lição do nosso trimestre, que tem o título Promessas Quebradas. Nessa lição, nossos alunos deverão saber quais os pecados que mataram Ananias e Safira e quais as características que eles devem, opostas, que eles devem cultivar. Vamos começar com o nosso memorizando. Perguntaremos para os nossos alunos o que eles gostam e o que eles não gostam de jeito nenhum. Vamos começar dando um exemplo, que podem ser coisas, situações ou alimento. Eu, por exemplo, não gosto de barata, tenho muito nojo mesmo, não gosto, mas amo as flores. E vocês, alunos, o que vocês gostam e o que vocês não gostam? Vamos dar um tempo para que eles possam contar e depois nós vamos explicar. Muito bem, tem coisas que Deus não gosta de jeito nenhum e coisa que Ele ama. Deus não gosta de nada que faz mal, né? Tudo que é ruim, que é prejudicial, Deus não gosta. E o nosso verso de hoje está no livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 22. Nós vamos aprender o que Deus gosta e o que Deus não gosta. Muito bem. O Senhor odeia lábios mentirosos, mas Ele se agrada dos que praticam a verdade. Muito bem. O que é mesmo que Ele não gosta, crianças? Ele não gosta de mentira. Isso mesmo. Mas Ele ama a verdade. Agora vamos ensinar os nossos alunos a decorarem o verso. Vamos fixar no quadro o verso da semana e aí vamos recitar com eles 3 vezes até que eles gravem o verso. O Senhor odeia lábios mentirosos, mas se agrada dos que praticam a verdade. Está em Provérbios, capítulo 12, versículo 22. O Senhor odeia lábios mentirosos, mas se agrada dos que praticam a verdade. Mais uma vez, o Senhor odeia lábios mentirosos, mas se agrada dos que praticam a verdade. Provérbios 12, 22. Podemos dificultar escondendo algumas palavras. O Senhor odeia lábios mentirosos, mas se agrada dos que praticam a verdade. Assim por diante, até que eles possam decorar o verso. No Conquistando a Atenção, nós vamos mostrar uma placa de vende-se e vamos perguntar para as nossas crianças. Você sabe para que serve isto? Quando alguém quer vender uma casa, uma outra propriedade, eles colocam uma placa desse tipo para que as pessoas, ao passarem, possam ver e, se interessarem, poderá comprar aquela propriedade. Hoje nós vamos falar sobre alguém que vendeu uma propriedade e não foi Barnabé. Apresentando a lição. Às vezes pode parecer que a mentira resolve algum problema, mas na verdade ela causa outros ainda maiores. Os crentes que não tinham, perderam suas propriedades, todos os bens que tinham por causa da perseguição, não passavam necessidade, porque os irmãos, eles recebiam, eles doavam, né, tudo que tinham, alimentos, roupas, tudo para suprir a necessidade dos irmãos que perderam todos os seus bens por causa da perseguição por amor a Jesus. Mas entre eles, todos eles, a maioria fazia isso de todo o coração, fazia com alegria. Mas entre eles havia um casal que se chamava Ananias e sua mulher Safira. Eles conheceram a Jesus através da pregação do apóstolo Pedro, que ouviram do apóstolo Pedro. E, ao ouvir a mensagem, eles decidiram aceitar a Jesus, pedir para Jesus perdoar os seus pecados, que Jesus viesse morar nos seus corações. Eles iam para a igreja com os irmãos, cantavam, ouviam sermões, e ao ouvir que os irmãos doavam suas coisas para dar para os necessitados,
E eles falaram com Pedro, Pedro, nós também vamos vender a nossa propriedade para doar para os necessitados. Então eles resolveram vender a propriedade deles. Aí depois ficaram pensando, falaram, acho que nós não pensamos bem quando resolvemos doar os nossos bens. E talvez nós não deveríamos entregar tudo, porque eles eram muito apegados ao dinheiro. Isso se chama avareza. Eles eram avarentos e resolveram que iam vender a propriedade, mas talvez não precisassem entregar tudo. E finalmente eles venderam a propriedade. Venderam a propriedade e receberam o dinheiro da propriedade. Ao contar o dinheiro, eles viram que isso era muito, né? E começaram a desejar parte do dinheiro. Ao desejar parte do dinheiro, que não era deles, se chama cobiça, né? Eles começaram a cobiçar algo que não era mais deles. Eles haviam vendido a propriedade com a promessa que ia doar para a igreja. E resolveram então, tiveram então uma ideia. Eles resolveram esconder parte do dinheiro, falou para Safira, vão deixar parte do dinheiro com você e vou chegar e entregar o restante para o apóstolo Pedro. E vou dizer para ele que isso é todo o dinheiro que nós vendemos. Pedro, ó, esse é todo o dinheiro que nós vendemos da propriedade. Isso eles praticaram o que agora? Uma trapaça, né? Porque eles venderam a propriedade por um valor, estavam entregando só uma parte e estavam dizendo que estavam entregando tudo. Isso é uma trapaça. E eles estavam novamente usando o quê? A mentira, achando que isso ia resolver os problemas. E ele foi até Pedro para entregar parte do dinheiro. Chegou, Pedro, eu vendi tudo, a minha propriedade, botei todo o dinheiro aqui, ó, estou trazendo para você. Isso é uma hipocrisia, porque ele disse que estava entregando todo o valor, como na verdade ele deixou parte do valor com Safira. Ele não entregou todo o dinheiro para o apóstolo Pedro. Mas o apóstolo Pedro sabia que ele não estava trazendo todo o dinheiro. Como que ele sabia? Porque o Espírito Santo havia falado para Pedro, né? Que ele, na verdade, não estava entregando toda a propriedade. E Pedro perguntou a ele, Ananias, esse é todo o dinheiro da propriedade que você vendeu? Você está entregando todo o dinheiro? E Ananias, sim, Pedro, esse é todo o dinheiro da propriedade. E Pedro falou, Ananias, por que deixaste que Satanás entrasse no seu coração e mentisse ao Espírito Santo? Tu não mentiste aos homens, tu mentiste a Deus. Por isso, ao terminar essas palavras, Ananias caiu e morreu. E foi sepultado. Safira ficou achando que Ananias estava demorando para voltar, então ela ficou andando de um lado para o outro, pensando onde será que Ananias foi, por que Ananias está demorando para voltar, e resolveu ir até Pedro para poder perguntar aonde que estava Ananias. E ela não sabia o que tinha acontecido com Ananias. E Pedro perguntou, Safira, esse é todo o dinheiro da propriedade que vocês venderam? Vocês trouxeram tudo para a igreja? Era a chance, né, de Safira se arrepender e confessar que ela estava falando mentira. Era a chance que ela tinha para falar a verdade. Mas Safira confirmou, sim, esse é todo o dinheiro. Nós vendemos, entregamos todo o dinheiro para ser usado na causa dos pobres. Pedro disse, Safira, o mesmo que enterraram seu marido, aonde enterrar você. Na mesma hora, Safira também caiu e morreu. E foi sepultada com o seu marido. Que tristeza. Se essa história não tivesse sido contada, outros podiam achar que podiam fazer isso. Mentir para Deus. Mas essa história foi escrita para nós, para sabermos que não podemos enganar a Deus. Aplicando.
Nesta parte da lição, nós vamos mostrar para os nossos alunos esse semáforo e vamos pedir se eles conhecem o que significa cada sinal desse. E explicá-los, né? Cada um desses e explicar cada uma das cores. A história de Ananias e Safira está na Bíblia como um sinal vermelho para nos alertar de que nós não devemos agir como este casal agiu, né? Para que não possamos encher nossos corações com essas coisas ruins. Por exemplo, Marcos ganhou um skate novinho, mas ficou triste quando viu que Jorge ganhou uma bicicleta. Agora ele também quer uma. O que isso significa? Isso é cobiça, né? Isso vai para onde? Se nós mantivermos esse sentimento, vai para dentro do nosso coração. Márcia finge que é amiga da Sônia só para brincar com a boneca dela. Mas na verdade ela não é amiga. Isso se chama o quê? Hipocrisia, né? Isso também chama hipocrisia. Esse é o pecado da hipocrisia. Pedro junta todo o dinheiro que ganha no cofrinho e não mexe nele para nada, mesmo que ele precise. Isso significa o quê? Avareza, né? Isso é avareza. Paula combinou com a mãe dela que ia arrumar o quarto e deixar tudo arrumadinho. Mas quando a mãe dela saiu, ela juntou tudo, brinquedo, a roupa e jogou tudo dentro do guarda-roupa. Isso é o quê? Combinar uma coisa e fazer outra. Isso se chama o quê? Trapaça, né? Isso é uma trapaça. Júlia comprou balas com o troco que recebeu do pai, que recebeu o dinheiro do pai para ir na venda comprar algo, e com o troco ela comprou bala. E quando o pai dela perguntou pelo troco, ela falou, sabe o quê? Perdi. Falou que tinha perdido. Isso se chama o quê? Mentira, né? Ela mentiu para o pai. Ananias e Safira perderam a salvação porque deixaram essas coisas encher o quê? Os seus corações. Nós não queremos também perder a salvação, não é isso? Por isso nós não podemos deixar essas coisas tomar conta do nosso coração. Por qual virtude nós queremos trocar esses pecados? Vamos trocar, por exemplo, a trapaça. Mas vamos trocar por quê? Pela sinceridade. Sinceridade, muito bem. É uma trapaça no nosso coração e vamos colocar a sinceridade. E assim por diante. Até que os nossos alunos gravem, né, a importância de nós abandonarmos o pecado e adquirirmos as virtudes que vêm de Deus, né? Contando ao outros. Nessa parte, nós vamos entregar para os nossos alunos atividades, juntamente com o lápis de cor, canetinha, para que eles possam desenhar, né? Sobre a história que eles aprenderam, usando balãozinhos. Essa atividade nós podemos fazer em sala, né? Se tiver tempo, ou possamos mandar para casa, para eles fazerem durante a tarde com os pais.